tarde, irmãos. A gente mais uma vez se reúne, mesmo que virtualmente, né, remotamente, para estudar um pouquinho da palavra de Deus. A gente vai dar sequência aos estudos do livro de Daniel que a gente iniciou na outra oportunidade. A gente estudou o capítulo 1. A gente viu aquilo que Deus fez na vida de Daniel, ou melhor, aquilo que Deus começou a fazer na vida de Daniel e dos companheiros dele, né? E a gente hoje vai retomar o capítulo 2 e ver o que a gente descobre a respeito desse episódio relatado nesse capítulo e o que a gente pode aprender com isso. Provavelmente a gente vai levar entre 2 e 3 domingos para poder observar tudo que tem ali, e obviamente a gente não vai conseguir observar tudo. Tem muitas lições. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A gente tem uma interpretação, né, que é a bibliologia, mas como a palavra é aplicada no meu coração, no coração de cada um, isso se renova a cada dia, e cada dia Deus pode mostrar novas ideias, novos modos de correção, de exortação, mostrar o amor dele de vários modos para muitas pessoas em vários locais. O nosso objetivo aqui é tentar expor a palavra de Deus de uma maneira clara e simples para que todo mundo possa entender e junto com a gente ser edificado, ser transformado pela palavra de Deus, que a gente encontre na palavra de Deus descanso, coragem, força, alívio para a nossa alma. Eu gostaria de convidar os irmãos, então, para acompanhar a leitura. Eu vou estar lendo até o versículo 23 nesse momento. Então, Daniel 2, do verso 1 até o verso 23. Irmãos, se precisar dar uma pausa para achar na Bíblia, eu vou seguir com a leitura. Eu vou usar a tradução Almeida Revista e Corrigida, porque no momento que eu estava produzindo esse estudo e examinando a Escritura, eu encontrei nessa tradução alguns entendimentos mais claros daquilo que está dentro do plano de Deus registrado por Daniel neste episódio. Eu vou fazer a leitura aqui então, nessa versão, e o irmão pode acompanhar tranquilamente aí do outro lado. Diz assim o versículo 1 do capítulo 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas, e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação.
Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, astrólogo ou caldeu. Portanto, a coisa que o rei requer é difícil e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Amém. Até aqui, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos pelo Senhor ter preservado a nossa vida até aqui, pelas maravilhas que o Senhor nos tem dado, mesmo em meio a um tempo difícil, em meio a dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós. Mas nós agradecemos principalmente, Senhor Deus, pela salvação, Senhor Deus, pela regeneração, pela mente de Cristo que é colocada dia a dia em nós. Muito obrigado por isso. Nós queremos especialmente pedir a sua bênção, Senhor Deus, o seu livramento para aqueles que estão passando alguma enfermidade, que estão sofrendo com essa doença, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia, derrame da tua graça, Senhor Deus, e leve restauração, que o Senhor proteja, Senhor Deus, as pessoas e ajude, Senhor Deus, a todos. Pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, proteja do mal, abençoe os irmãos, dê entendimento da tua palavra e que possamos, Senhor Deus, entender totalmente aquilo que o Senhor tem aqui preparado para nós. Pedimos também perdão e misericórdia pelas nossas falhas, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o assunto que a gente vai estudar. Muito do que a gente vai falar aqui é baseado no comentário bíblico de João Calvino sobre o livro de Daniel, né, que eu usei como base para esse estudo. Ok? A gente conseguiu mapear um objetivo principal aqui que a gente vai ver durante o exame que a gente vai fazer versículo a versículo, e a gente gostaria que os irmãos acompanhassem atentamente essa exposição, e qualquer dúvida, qualquer curiosidade que os irmãos tiverem, vai ter o chat para os irmãos postarem as dúvidas e na medida do possível a gente vai respondendo, ok? Logo no primeiro versículo a gente vê o seguinte: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos.
e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. A impressão que a gente tem é que Nabucodonosor sabia que o sonho que ele teve não era algo comum, mas que ele tinha alguma inspiração divina, né? Naturalmente, a gente está falando de um rei que foi levantado por Deus para disciplinar o seu povo, povo de Deus, né? Como a gente viu nos estudos do primeiro capítulo do livro. Todavia, ele ter sido levantado por Deus não quer dizer que ele acreditava em Deus. A cultura dos caldeus tinha muitas divindades diferentes, entre elas a natureza e os animais. Então vejam bem, irmãos. Nabucodonosor aqui estava no segundo ano do reinado, né? Os estudiosos aí acabam concordando que muito provavelmente Nabucodonosor ele reinou juntamente com seu pai, que era algo que acontecia, que era Nebopolazar. Mas aqui está falando especificamente no segundo ano de reinado de Nabucodonosor. Alguns estudiosos aí discordam quanto à ordem dos anos. Qual que seria de fato a contagem correta? Porque aqui a gente está vendo esse episódio acontecer já depois que o rei Jeoaquim, como a gente viu no primeiro capítulo, ele é preso numa... A estratagema, né, de Nabucodonosor é aquela estratégia extremamente bem sucedida, tão bem sucedida que o rei das terras do sul é capturado vivo e preso, né? Vivo e levado para a Babilônia vivo. Tanto que depois ele vai ser solto, mas ele é capturado vivo. E a gente vê que já no primeiro capítulo lá, quando a gente estudou, a gente vê bem no comecinho do relato de Daniel, dá a entender para a gente lá aquele relato, que Nabucodonosor era sanguinário, era cruel, porque ele massacra e ele destrói Jerusalém. E a gente vai ver um pouco dessa crueldade aqui no desenrolar do estudo. Mas o que a gente vê aqui no primeiro versículo? Nos parece, né, que Nabucodonosor ele tem um conhecimento, apesar de não demonstrar, que ele divinamente é colocado no trono. Ele pode talvez não saber qual é a divindade, porque como a gente conhece da cultura babilônica, eles adoravam muitos deuses, tinham muitas divindades. Para eles tinha o deus master, que era o pai dos outros deuses, e os deuses menores para cada coisa. Tanto que na cidade da Caldeia tinha uma homenagem na porta da cidade para Ishtar, né, que era a deusa do amor. Né? Então eles tinham várias divindades. Nenhuma delas era o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo não era cultuado. E como a gente sabe aqui que vai desenrolar, era o próprio Deus que tinha colocado Nabucodonosor no trono, dado os meios para que Nabucodonosor liderasse uma estratégia de guerra para capturar o povo judeu, né? Então, a ideia passada aqui que o seu espírito se perturbou depois dos sonhos e passou-lhe o seu sono, é que Nabucodonosor entendia que aquele sonho podia ser um presságio, a gente pode dizer assim, mas ele não sabia exatamente o que significava. E pior do que isso, a gente vai ver que Deus, que estava administrando, vamos dizer assim, secretamente administrando tudo, sem se dar a conhecer desses homens ali, ele captura o sonho. Ele não deixa Nabucodonosor saber o sonho. Então, é por isso que Nabucodonosor fica tão perturbado, tão irritado, tão confuso. Ele sabe que ele sonhou algo, o espírito dele, a consciência dele não está em paz, ele não lembra o que sonhou e muito menos sabe a interpretação. Versículo 2 diz assim: E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Veja bem, aqui a gente tem pelo menos 3 classes de médiums, de pessoas que ganhavam a vida
usando poderes divinos, segundo eles, e uma subclasse, né, que seriam os caldeus. Para a gente fazer uma observação rápida aqui, esses 4 grupos aqui, eles, por exemplo, esses astrólogos aqui também eram chamados de matemáticos, porque eles olhavam para as estrelas e, baseado no que eles viam nas estrelas, eles previam o futuro. Os encantadores aqui eram aqueles que tinham algum conhecimento de medicina, né? Os magos aqui eram talvez os médicos, que podiam fazer previsões do estado de saúde, do que ia acontecer com uma pessoa, olhando sinais vitais, olhando para o corpo. Algum tipo de ciência envolvida. E os caldeus, de modo geral, eram os moradores, né, da região da Babilônia, que tinham algum conhecimento de alguma coisa. Mas todos esses desses grupos que foram se apresentar diante do rei, de certo modo se colocavam como divino inspirados, né? E o rei, sabendo que tinha gente assim no seu povo, ele diz: vem aqui que eu tenho serviço para vocês. E o rei fala para eles, né, então, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Veja, o próprio rei já começa a deixar claro aqui nesse versículo que ele quer saber qual é o sonho. Não está dito que declarassem para o rei a interpretação do sonho ainda, mas qual é o sonho. Então o rei já está deixando claro o que ele quer, né? Então eles vieram e se apresentaram diante do rei, né? A angústia do rei era tanto que ele resolve chamar aqueles que podiam ajudá-lo a entender o sonho. Curiosamente, Daniel e seus amigos não estão aqui, visto que antes desse episódio o rei já havia visto a capacidade de Daniel e de seus companheiros. Podemos inferir que uma coisa que influenciou o rei a se esquecer de Daniel é que ele fazia parte de um povo cativo, dominado e massacrado pelo rei. Talvez o rei não confiasse a ponto de consultar Daniel. Então, Daniel fazia parte do povo caldeu. Os irmãos lembram que quando esse povo chega na Babilônia, o rei diz para separar os jovens da linhagem real e da nobreza, para assistirem diante do rei e aprender toda a cultura e a língua e os costumes dos caldeus. E lá a gente vê que Daniel e seus companheiros, eles tinham uma aparência e uma capacidade, uma aparência melhor e uma capacidade maior que os próprios caldeus, né? Então é curioso ver que o rei, que reconheceu, viu pessoalmente que Daniel tinha mais capacidade, é curioso ver que Daniel não está nesse primeiro grupo aqui, que Daniel não é chamado. O que nos leva a pensar o porquê disso. Talvez o rei não confiasse. Eu massacrei eles, como é que eles vão me contar a verdade? Como é que eu vou acreditar no que eles dizem? A gente ainda pode destacar aqui mais uma curiosidade, que o rei chama para os interpelar. São pessoas que têm um certo prestígio na sociedade idólatra onde o episódio se passa. Podemos afirmar, inclusive, que era uma sociedade idólatra e sem o menor temor do Deus verdadeiro. Esses que o rei chama são aqueles que possuem o poder de prever o futuro, cada um deles baseado em aspectos ou elementos diferentes. Então, talvez esses caras aqui que iam fazer a adivinhação, né? Eles tinham instrumentos e rituais e algum costume, alguma coisa que chamava a atenção daquele que estava ali interpelando eles, né? Tem uma frase bacana que diz assim que é justo que aquele que quer se alimentar com o vento seja enganado, né? Então, a gente hoje, é muito fácil hoje, daqui do ponto da história que a gente está, olhar para isso e dizer, mas esses caras estavam enganando ali todo mundo. Mas será que hoje ainda não tem gente que faz isso? Hoje não existe mais nenhum pai de santo, não tem mais nada aí que ficam adivinhando o futuro com tarô, com carta, com coisa. Era só nessa época que acontecia, né? Só nessa época as pessoas eram enganadas. Hoje não existe.
né? Claro que existe. Então, da mesma forma como hoje as pessoas querem ser enganadas, naquela época as pessoas também queriam ser enganadas. Então, esse rei chama essas pessoas para ajudar ele, mas não chama Daniel e seus companheiros. Talvez o modo que Daniel e seus companheiros usavam para falar de Deus, para explicar as coisas, não era tão vislumbrante, não era tão chamativo quanto esses homens, né? Versículo 3. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu coração. O rei está de fato angustiado e deixa isso bem claro no início da conversa. Talvez aqui já vemos o modo como o rei vai conduzir sua conversa sobre o assunto. Mais para frente veremos as investidas do rei sobre o assunto. Até aqui não fica claro exatamente por que o rei está tão perturbado com este sonho. Claro, a gente já viu que o rei não lembra do sonho. Ele sabe que ele teve um sonho e ele fala de novo: para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Então o rei está deixando claro que o assunto é sério e que ele está nervoso, que ele está confuso, né? Versículo 4. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Podemos ver algo bem sutil aparecendo aqui: a arrogância das pessoas que o rei chamou para elucidar o caso. Também vemos o trato com bajulações, algo típico dessa classe. Devemos ressaltar que esses profissionais tinham interesse no lucro que poderiam obter com o uso de seus talentos. Assim fica fácil entender o porquê desse comportamento. Então, vamos analisar assim, irmãos. Os caldeus, ou seja, aqui está falando dos que estavam ali diante do rei. Fala assim: ó rei, vive eternamente. Então, como que o rei vai viver eternamente se ele é um homem? Não tem. Então, é um trato bajulativo para conduzir ao rei. Talvez eles estavam tentando acalmar o rei porque eles já estavam vendo que o rei não estava para conversa fiada. Aí eles falam assim para o rei: dize o sonho a teus servos. Olha, eles estão uma falsa humildade, uma falsa um falso comportamento de inferiorização aqui, sem respeito. Por que é sem respeito? Porque eles dizem depois, elimina toda e qualquer possibilidade de humildade. Eles dizem assim: e daremos a interpretação. Veja, os caras não sabiam qual era o conteúdo, qual era a informação do sonho do rei, e estavam dizendo: mas se o senhor disser, a gente vai contar o que significa. Isso se chama arrogância, porque os caras não sabiam nada do que tinha se passado, mas estavam afirmando que eles tinham bala na agulha para resolver o enigma. Então a gente começa a ver desenrolar um pouquinho do qual era o desejo, qual era a inclinação do coração dessas pessoas. Versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então, a gente tem 3 informações curiosas aqui. Primeiro, que agora o rei fala abertamente: eu não sei o que eu sonhei. É isso que ele diz com o que foi me tem escapado. Essa é a primeira informação. Talvez o rei aqui já começou a perder a paciência, propriamente dito. Ele diz: olha, vocês fazem um monte de adivinhação, vocês têm que saber o que eu sonhei, eu não lembro. E daí a segunda informação curiosa: ele faz uma ameaça muito clara aqui.
se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados. Né? O rei diz, eu vou matar vocês. Se vocês não trazer para mim o que eu quero saber aqui agora, vocês vão morrer. Né? A ameaça diz que que o rei vai eliminar tudo que é deles. E daí tem uma reviravolta na ameaça, para você ver como o rei estava confuso, ele não estava raciocinando direito. E aí a gente entende por que o rei não conseguiu chamar Daniel e seus amigos, mesmo sabendo que eles tinham capacidade através de Deus. Como ele não acreditava em Deus, então talvez também fosse difícil para ele acreditar em Daniel e nos seus companheiros. Mas a situação está tão confusa que o rei ameaça de morte e já diz assim, mas se vocês conseguirem, vocês vão, eu vou dar muito dinheiro para vocês vão ter honra, vocês vão ser agraciados, vão estar debaixo dos meus cuidados. Conseguem perceber as nuances aqui da confusão que está na cabeça desse rei? Nesse ponto já temos uma boa noção do assunto principal aqui, o objetivo de Daniel ter registrado com riqueza de detalhes os acontecimentos. Primeiramente vemos que o rei declara abertamente que não se lembra mais do conteúdo do sonho, o que é uma importante informação. Deus não permitiu que o rei se lembrasse do que havia sonhado, e isso vem da parte de Deus. Também vemos o furor do rei aqui, uma ira descontrolada e em tom ameaçador, desferindo os ataques, ainda remotos, mas reais, caso os profissionais acionados não tenham êxito nas demandas que o rei exigiu. Né? A gente também vê em oposição a isso uma pseudo-bondade do rei, ao tentar incentivar um pouquinho mais com as gratificações. Né? É uma forma do rei pressionar eles para eles, vamos falar aí. E o engraçado, uma curiosidade, é que talvez o rei quer saber. Mas será que esse rei está se preocupando com a veracidade daquilo que essas pessoas vão falar? Por exemplo, eu quero muito alguma coisa como esse rei. E para mim obter o que eu quero, indiferente se for verdade ou for mentira, eu vou ir atrás. Desde que eu obtenha alguma coisa. É mais ou menos isso que a gente está vendo acontecer aqui. O rei quer tanto que talvez ele não esteja nem se importando com a verdade envolvida que poderia ser proferida por esses homens aqui, que estavam diante dele. Né? Uma dica importante que os caldeus deviam ter usado aqui é o seguinte: num momento tão arriscado, eles deviam no mínimo ter dominado um pouco o orgulho e a ganância que estava permeada em seus corações. Deveriam ter agido com mais humildade. Eles, no versículo 4, né? Eles falam que vão dar a interpretação. Eles não estão preocupados, a impressão que dá é que eles também não estão preocupados com a própria vida deles, porque eles estão cheios de arrogância. Né? Aí no versículo 7, olha que engraçado, de novo. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Então, de novo, eles, montados no orgulho e na arrogância, eles agora eles interpelam o rei dizendo que se o rei contar o sonho, veja, é como se eles estivessem fazendo de bobo. O rei acabou de dizer: eu não lembro o sonho. Vocês têm que dizer o que eu sonhei. Aí, comicamente, a astúcia dos magos, encantadores, astrólogos e caldeus é grande. Eles novamente não entendem qual é a demanda do rei. E novamente a arrogância deles sobressalta à vista. Mesmo sem ter ouvido e nem saber quais os dados do sonho, eles insistem que facilmente podem resolver o mistério se ouvirem o relato do rei. A interpretação de algum sonho, caso houvesse, e nesse caso havia, né, uma interpretação perfeita, só uma, a gente vai ver para frente, mas não deveria ser tratado como uma ciência. Né? Os caldeus aqui tratavam, e também até aqui tratavam, os talentos que eles tinham como uma arte, uma ciência. Deus reivindicou para si a revelação deste sonho. Qualquer coisa depois disso deve ser aguardada e buscada em Deus, e não como tratada foi pelos caldeus. Irmãos, vamos
parar um pouco aqui e pensar, caminhando já pro final desse estudo, até aqui, até o versículo 7, para a gente fazer algumas considerações aqui sobre o que a gente viu até aqui. A gente tem um rei confuso e desesperado, sabendo que ele sonhou algo que é divino, ele não sabe que a divindade envolvida aqui é o Deus verdadeiro. E do outro lado a gente tem pessoas que acham que têm poder e que muito provavelmente passaram boa parte da sua vida enganando outras pessoas. E duas coisas ruins que a gente pode ver aqui do lado do rei, daquele que está administrando, daquele que recebeu de Deus poder para estar à frente de uma nação, a incapacidade de julgar um acontecimento com tranquilidade, com paz, para evitar cometer injustiças. E do outro lado a gente tem pessoas que acreditam numa divindade, muitas divindades que acham que têm poder e que são arrogantes. O que a gente pode tirar de aplicação pessoal para nós? Pensando que aqui, de fato, existe um objetivo que foi planejado por Deus. Veja, nós estamos vendo Deus conduzir, administrar essa situação de um modo que ele dá para um rei um sonho. Nós também vamos debater sobre a interpretação desse sonho, sobre o que significa. O objetivo daqui é mostrar o poder e a glória de Deus, também exaltar Daniel e os seus companheiros. Mas em meio a tudo isso, a gente vê que Deus trabalha com a palavra das pessoas. O estudo aqui é baseado nas palavras de João Calvino, da qual a gente herda o termo calvinistas. Mas o que a gente vê é que Deus, por mais que Ele esteja administrando, as coisas estão acontecendo aqui nesta terra. E a palavra das pessoas aqui está sendo determinante para o futuro delas. O rei se mostrando, por mais que ele foi levantado por Deus, Deus deixando claro que é Ele quem governa, é Ele quem dá o conhecimento. Nós vamos ver isso mais para frente, mas o rei, por conta própria, ele mesmo não tem condições de estar à frente de uma nação. As pessoas mais inteligentes aqui, que o rei chama, são incapazes de resolver aquilo que o rei quer. E o negócio se torna uma grande confusão. Então, para a gente meditar nisso que a gente aprendeu aqui, nisso que a gente está vendo, uma coisa importante que a gente tem que ter na nossa mente é que Deus tem todo o poder e todo o conhecimento. Toda vez que a gente vê uma pessoa, vamos pegar a situação que a gente está. A pessoa está inventando a vacina para Covid-19. Essa pessoa, na verdade, ela reflete o poder e a graça de Deus. Porque todo conhecimento vem de Deus. Então, toda vez que alguém usa a inteligência, toda vez que alguém é capaz de resolver dificuldades aqui nesse mundo, isso é um reflexo do poder e do conhecimento de Deus. É isso que a gente vai ver daqui para frente, o modo como Deus vai conduzir o desenrolar do episódio. Mas para a gente aplicar em nós, é importante que a gente reconheça que todo o poder e todo o conhecimento são e vêm de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado, nós agradecemos por esses instantes que passamos aqui. Nós pedimos a sua graça e a sua misericórdia, que o teu Espírito aplique a tua palavra em nossos corações e possamos, Senhor Deus, fazer a tua vontade. Cuida de nós no restante deste dia e que possamos fazer tudo para a honra e glória do teu nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém.
Tenha um bom dia, irmão.